Fala, meu povo! Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Bom, já vai chegando e fazendo os 3 passos básicos. Primeiro, curtir o vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Segundo, se inscrever no nosso canal. Não esqueçam, isso é um passo fundamental se você acompanha nosso trabalho. E se você sabe que essa aula ela também vai ser importante para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu primo, para o seu conhecido, para o seu concorrente, divulgue o conhecimento, beleza? Qual é o assunto, qual é o tema dessa aula? Família real no Brasil. Nós vamos analisar o momento onde, aqui no Brasil, nós tivemos a presença da família real portuguesa entre os anos de 1808 e 1821. Então, um governo joanino que durou 13 anos. O que a gente vai estudar a respeito dessa temática? Primeiro, qual é o contexto histórico no qual ela está inserida, e para isso a gente vai precisar entender um pouquinho sobre a situação da Europa. Segundo, como aconteceu, como ocorreu essa transferência da corte. Terceiro, tratados, a gente vai ter que analisar alguns tratados e quais os efeitos que esses tratados tiveram no nosso país, no Brasil. E, por último, nessa aula, nós vamos analisar sobre todo o projeto de urbanização e estruturação do Rio de Janeiro, porque a partir de 1808, o Rio de Janeiro passa a ser a sede do Império Português. Mas todas essas temáticas nessa aula número 1, nessa parte 1, de família real no Brasil, você vai estudar, você vai entender de uma forma extremamente didática, de uma forma extremamente objetiva e de fácil compreensão, depois do Gustavo soltar a melhor vinheta do Brasil. Bom, meu povo, depois dessa vinheta maravilhosa, a gente vai começar analisando qual é o contexto, qual é a importância da transferência da família real portuguesa para o Brasil. Lembrando que isso foi um fato inédito em todo aquele contexto, em todo aquele cenário colonial. Nós nunca tivemos na colonização moderna essa iniciativa de o rei sair de sua metrópole e ir morar na colônia. Isso foi uma exclusividade, foi fato inédito e nós estamos inseridos nesse cenário, nesse contexto todo. Nós vamos estudar, nós vamos analisar, principalmente quando nós tivermos nas outras aulas, nas outras partes desse conteúdo, qual foi o reflexo dessa transferência da corte para, inclusive, algumas peculiaridades territoriais que nós temos hoje, como, por exemplo, a nossa dimensão territorial. Por que o Brasil é tão grande em relação aos outros países da América do Sul, tá bom? Mas antes, obviamente, de nós falarmos sobre tudo isso, é importante que a gente entenda o que fez com que Dom João VI, que estava substituindo a sua mãe com distúrbios mentais, a rainha Dona Maria, o que Dom João VI estava passando naquele momento que aconteceu, toda essa mudança, toda essa transição, toda essa realmente alteração de perspectiva, que é agora você sair do seu território e ir morar em um território colonial, correto? Vocês vão estudar e vocês vão analisar que essa transferência da corte, que essa família real no Brasil, ela está realmente inserida no cenário, inserida no contexto do governo napoleônico. Aqui o foco dessa aula não é estudar nas especificidades como aconteceu e como foi o governo napoleônico. Aqui eu quero que vocês entendam, diante de toda aquela dinâmica autoritária e expansionista do governo napoleônico, uma das grandes adversárias, se não a maior adversária do Napoleão Bonaparte, todo aquele projeto de dominação europeia, era com certeza a nação inglesa, era a Inglaterra. Então, no ano de 1806, nós tivemos decretado pelo governo napoleônico o bloqueio continental. Então, no ano de 1806,
nós tivemos o bloqueio continental. O que seria esse bloqueio? Para que vocês entendam, e agora é o momento que eu mais explico do que escrevo. Isso é importante para você que está prestando atenção na aula, para você que está fixo na nossa explicação. Então prestem atenção. Se imagine e se coloque no lugar do Napoleão Bonaparte. E você tem como adversária a principal nação com poderio marítimo da Europa do mundo. E se vocês observarem o mapa mundi, vocês vão notar que onde nós temos a Inglaterra, onde nós temos ali todo o território inglês, nós estamos diante de uma área toda cercada por água, toda cercada por mar, correto? Nós temos uma ilha, certo? Então, se você quer atacar a Inglaterra, se você quer realmente vencer aquela potência, a não ser que ela venha atrás de você, você precisa ir atrás dela, correto? E é mais eficiente nesse seu ideal de conquista que você lute contra ela no seu próprio território, no território da Inglaterra. Por quê? Por mais que você tenha alguns desfavorecimentos quanto a não conhecer o território, se você vence, você domina aquele lugar, você domina aquele espaço. Então é muito mais interessante você, claro, ter alguns prejuízos durante esse percurso, mas conseguir dominar o seu adversário no território dele, porque aí você realmente fixa a sua dominação, você fixa o seu poder, do que você esperar um ataque apenas contra-atacar, inclusive no seu próprio território. Só que naquela época, por mais que a França de Napoleão Bonaparte fosse muito forte militarmente, nós tínhamos esse empecilho, que era o grande poder econômico e o grande poder bélico, o grande poder marítimo inglês. Então Napoleão Bonaparte ficou pensando: como eu vou destruir esse meu grande adversário? Como eu vou destruir essa minha grande inimiga? Eu preciso arranjar uma forma de enfraquecer a Inglaterra, porque a partir do momento que eu enfraqueço a Inglaterra, eu consigo criar condições para vencer essa nação. E olha qual foi a lógica, e foi uma lógica brilhante do Napoleão Bonaparte. Quando nós paramos para analisar qual era a principal fonte de riqueza inglesa nesse período e que fazia com que, a partir dessa riqueza, eles conseguissem investir na área militar, conseguissem investir na área náutica, conseguissem investir dentro do seu próprio país, você vai analisar que a principal fonte de riqueza era o comércio. Nós temos a Inglaterra como uma grande nação comerciante. Então, qual foi a lógica do Napoleão Bonaparte? Ele pensou o seguinte: eu não consigo, Napoleão, meu território francês, talvez não tenha chance se nós atacarmos diretamente a Inglaterra, porque a Inglaterra é muito forte. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que a fonte de recursos da Inglaterra passe por uma crise e com essa fonte de recursos cada vez mais escassa, vai faltar condições para se investir na área militar, na área marítima e dentro do seu próprio país. Com isso, a Inglaterra vai ter um enfraquecimento e nesse momento que a Inglaterra enfraquecer, eu ataco esse local, eu venço essa minha inimiga. E por um outro lado, a partir do momento em que eu conseguir enfraquecer a Inglaterra, eu estou me fortalecendo cada vez mais e vocês vão entender por quê. Então a lógica do Napoleão era: eu preciso secar a fonte inglesa, eu preciso secar toda a característica comercial inglesa que faz com que eles tenham muito dinheiro e muitas condições para investir no seu país, para investir em diversas áreas e para ficar cada vez mais forte. A lógica ela é brilhante, a lógica ela é muito interessante. E para isso, o que ele decreta? O bloqueio continental. O que isso quer dizer? Que todo o local, que toda a potência europeia que comercializasse com os ingleses seria invadida pelo território e pelo exército napoleônico. Então presta atenção, toda nação europeia que comercializasse, que tivesse relações econômicas com os ingleses, estaria automaticamente se colocando como adversário da França e por isso o Napoleão tinha legitimidade para invadir essa nação. Obviamente que isso
fez com que a Europa ficasse totalmente um caos, porque a Inglaterra ela tinha relações econômicas com uma série de países, com uma série de nações, com uma série de lugares, correto? E muitos que estão assistindo essa aula podem se questionar e pensar o seguinte: professor, mas vamos lá, um país que adere ao bloqueio continental, que fala que não vai comercializar mais com a Inglaterra, e os produtos que ele comercializava com os ingleses, da onde que ele vai tirar esses produtos? Aí a própria França fala, deixa comigo que eu vou suprir essa tua demanda. Deixa comigo que eu vou suprir essa sua necessidade. Então, ao mesmo tempo que eu enfraqueço a Inglaterra, porque ela não vai vender, ela não vai ter relação comercial mais, vai ficar cada vez mais fraca, eu me fortaleço, porque além de eu estar com um exército muito poderoso em relação à minha adversária, eu também vou comercializar naqueles lugares que agora não tem mais relações com os ingleses. Perceberam a lógica? Bom, um dos países que tinha estreitas relações com os ingleses, mas também com os franceses, era Portugal. Então, quando é decretado o bloqueio continental, Portugal fica realmente numa encruzilhada. Se ele fica do lado da Inglaterra, a França invade o seu território, invade Portugal. Se o Dom João ficasse do lado da França, ele corria sérios riscos, inclusive militares, bélicos, com relação à Inglaterra, que era sua grande parceira comercial. Então pensa só na indefinição. Eu preciso escolher entre algumas dessas potências. E o Dom João VI, ele conseguiu enrolar essa situação por mais de um ano. Só que chegou um momento, em 1807, que Napoleão simplesmente perdeu a paciência, inclusive tinha invadido a própria Espanha, que também ficou em cima do muro, que também ainda tentava continuar com esse comércio com os ingleses, e deu o seguinte veredito: Dom João VI, tome posição. Se você não tomar uma posição, eu vou invadir o país, eu vou invadir Portugal porque eu perdi a minha paciência. Agora se coloque no lugar de Dom João. Imagina que você tem que escolher. Eu fico do lado da França ou fico do lado da Inglaterra? Recebendo pressão dos dois lados. O que acontece? Acontece que os portugueses ficam do lado dos ingleses. Acontece toda uma série de acordos, acontece toda uma série de negociações e a gente vai estudar como que isso vai ter uma influência em relação ao nosso país, como que isso vai ter uma influência em relação ao Brasil. Obviamente que a partir do momento que nós tivemos Portugal tomando lado, Portugal tomando realmente parte em relação aos ingleses, que Napoleão invade Portugal. Então, Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas, mas ele não encontrou o rei português, ele não encontrou a família real portuguesa, ele não encontrou os grandes figurões portugueses, porque todos esses se colocaram em embarcações, tomaram um Atlântico e partiram para o Brasil com a escolta dos próprios ingleses, certo? Então, vocês entenderam essa transferência? Essa transferência, ela está diante de toda uma briga por poder, ela está diante de toda uma briga realmente econômica, de toda uma briga territorial, de toda uma briga pela dominação de uma série de setores dentro do continente europeu. Óbvio que eu teria muito mais coisas para falar para vocês sobre o bloqueio continental, mas eu gastei 10 minutos da minha aula para conseguir contextualizar, para conseguir mostrar para você onde nós estamos. Agora, nos próximos 10 minutos, eu vou falar para vocês sobre a viagem, vou falar para vocês sobre a chegada e as consequências dessa viagem e as consequências dessa chegada para o Brasil e, claro, também para o Rio de Janeiro, que é onde, a partir de 1808, nós teremos a sede do Império Português. Mas antes, você não esquece, já passou 10 minutos, curtiu, se inscreveu, vai compartilhar o conhecimento depois da aula. Tô lembrando para você não esquecer, tô lembrando para que você faça os 3 passos básicos. Curte, se inscreve e compartilha. Vamos voltar. Bom, quando começou toda essa viagem? Essa viagem, galera, foi de finalzinho de novembro, então, realmente, essa viagem ela aconteceu de novembro até janeiro, de novembro de 1807 a janeiro de 1808. A família real aportou no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. Então, no dia 22 de janeiro de 1808, nós tivemos a família
aqui no Brasil. Essa viagem, ela é bem interessante porque nós podemos conversar sobre ela, sobre uma série de vieses, sobre uma série de elementos que eu queria discutir com vocês. Primeiro, muitos livros didáticos colocam como se, de repente, o Dom João VI percebeu que as tropas napoleônicas estavam chegando em Portugal. Quando ele viu essa ameaça, ele se colocou em navios e veio para o Brasil de uma forma totalmente bagunçada, de uma forma totalmente acidental, de uma forma totalmente caótica. Sim, teve caos, teve bagunça? Teve. Mas eu quero que vocês entendam algo que poucos livros trabalham. Essa possibilidade da família real portuguesa vir para o Brasil já era cogitada desde o início do século XIX. Então, desde o início do século XIX, já aconteciam conversas nas cortes portuguesas sobre essa possibilidade. Porque quando os portugueses olhavam para o território brasileiro e percebiam que o território brasileiro tinha uma dimensão muito legal, tinha uma dimensão muito interessante, era um território muito maior do que o território português, tinha uma série de riquezas naturais, de riquezas minerais, nós já tínhamos vilas, nós já tínhamos setores urbanos, nós já tínhamos questões econômicas e comerciais crescendo cada vez mais dentro do Brasil. Isso vai chamando a atenção dos portugueses. Então, o que acontece no ano de 1808, que é a chegada da corte aqui no Brasil, não era algo que nunca se passou na cabeça dos portugueses, tá? Isso é fundamental que vocês entendam, isso é fundamental que vocês assimilem. Acontece que, obviamente, ninguém imaginava que se algum dia essa transferência acontecesse, ela acontecesse sob todas essas circunstâncias, sobre as circunstâncias de guerra, sobre as circunstâncias realmente de estarem fugindo e de deixarem para trás o seu país, a sua população. Obviamente que eles não deixaram totalmente à mercê, ou seja, segura aí a bomba e a gente está indo embora. Houve uma negociação, inclusive, com os ingleses para que alguns generais, alguns militares ingleses ficassem com militares portugueses para tomar conta do território. Então não é que eles abandonam e simplesmente dane-se Portugal, não. Havia realmente toda uma espécie de uma negociação, de um cuidado em relação a quem ficaria ali tomando conta, quem ficaria ali realmente tutelando Portugal depois de toda essa transferência, depois de toda essa fuga. Aqui, quando a gente fala da viagem, é necessário que a gente entenda o seguinte: nós tivemos mais, segundo a história, de 30 embarcações. Então foram preparadas mais de 30 embarcações. E vocês imaginam, pera lá, mas mais de 30 embarcações, quantas pessoas e o que veio com a corte? O que veio com a família real? Então a gente precisa entender que no que diz respeito ao que os portugueses trouxeram para cá, eles tiveram a preocupação de trazer objetos de valor, tiveram uma preocupação de trazer documentos, de trazer livros, obras de arte. Eles trouxeram muitos objetos importantes, não só para a cultura portuguesa, como obviamente para a cultura europeia. Nós tivemos, além da família real, além de Dom João VI, de toda a sua família, nós tivemos também membros das cortes, nós tivemos também membros da nobreza, membros da alta burguesia, membros da igreja, membros dos quadros militares. Nós tivemos cerca, e os livros divergem sobre isso, mas nós tivemos cerca mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas nessas embarcações. Então imagina, nós estamos falando de uma viagem que tinha mais de 30 embarcações, e nessas mais de 30 embarcações nós tivemos cerca aí de 15 a 20 mil pessoas. Lembrando que essa viagem, ela foi escoltada, ela teve a escolta dos ingleses. Escolta dos ingleses. E isso fazia, obviamente, parte da negociação. A partir do momento que Portugal se colocou do lado da Inglaterra, nós tivemos uma série de acordos, nós tivemos uma série de negociações até em relação à própria viagem. E essa escolta aconteceu, obviamente, para proteção das embarcações, para proteção da família real. Então a viagem ocorreu, foi uma viagem, querendo ou não, apressada.
Então, quando a gente para analisar os alimentos, a quantidade de água, a quantidade de remédios, a quantidade de espaço que tinha nas embarcações, muita gente acabou ficando mal acomodado. Nós tínhamos falta de comida, nós tínhamos falta de água, nós tivemos, por exemplo, surto de piolho em algumas embarcações. Então não foi uma viagem bacana, não foi uma viagem legal e foi uma viagem demorada. Porque se você parar para analisar, nós estamos falando de uma viagem que começa ali aproximadamente no final de novembro, ali no dia 29 de novembro, e ela vai até o dia 22 de janeiro. Então nós temos praticamente 2 meses de viagem entre você sair de Portugal e você chegar até o Brasil, correto? Certo? Bom, essa viagem está acontecendo, está escoltada, enquanto isso o pau está comendo lá em Portugal. A gente não vai falar de Portugal aqui porque não é o foco da nossa aula. O foco da nossa aula é família real no Brasil. Teremos ainda, em algum momento no canal, uma aula sobre a situação de Portugal após a transferência da corte, correto? Mas o nosso objetivo aqui agora é analisar a chegada e toda a estruturação da administração portuguesa aqui no Brasil. Então vamos lá. A viagem acontece, escoltada pelos ingleses, e as embarcações chegam ao Brasil. Sempre lembrando que nós temos algumas versões. Alguns historiadores dizem que as embarcações em que estavam a família real aportaram em Salvador e não no Rio de Janeiro, porque o alvo era o Rio de Janeiro. Lembrando que desde o ano 1763, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, desde 1763, a capital era o Rio de Janeiro. Então, o objetivo era o Rio. Mas as embarcações com Dom João vão para Salvador, na Bahia. E por que isso acontece? Muitos dizem que era interesse do Dom João primeiro embarcar ali, primeiro desembarcar, né? Primeiro chegar em Salvador, até para manter umas relações com a elite política, com a elite econômica, fazer realmente aquele social, fazer realmente aquela presença e depois ir para o Rio de Janeiro. Outros falam que nós tivemos alguns problemas nas viagens e de uma forma acidental as embarcações foram para aquele lado e aí, ao invés de direcionar para o Rio de Janeiro, o que eles pensaram? Vamos dar uma passada em Salvador, a gente faz ali realmente um passeio, a gente faz ali realmente, como eu falei para vocês, um encontro com as elites, um encontro com a cidade e depois a gente vai para o nosso interesse, que é o Rio. Então, quero que vocês entendam que nós tivemos essas embarcações que divergiam. Umas foram direto para o Rio e outras foram para Salvador, mas o objetivo e o alvo final sempre foi o Rio de Janeiro e depois de passar em Salvador, o Dom João, claro, com toda a sua família e toda a sua embarcação, ele vai para o Rio, correto? Bom, só que antes dele ir para o Rio de Janeiro, 6 dias depois da chegada, porque ele chega no dia 22 de janeiro, nós tivemos algo chamado abertura, isso foi um tratado, abertura dos portos, abertura dos portos às nações amigas, um tratado de abertura dos portos às nações amigas. E esse tratado, ele foi extremamente favorável para a Inglaterra. Então, vocês perceberam que essa escolta não foi de graça? Vocês perceberam que essa relação firmada, essa relação de proteção firmada entre Portugal e entre Inglaterra, ela não foi voluntária? Ela não foi simplesmente porque os ingleses gostavam dos portugueses? Entenderam isso? Galera, essa abertura dos portos às nações amigas fez com que nós tivéssemos, presta atenção, no dia 28 de janeiro de 1808, o fim do pacto colonial entre Portugal e Brasil, o fim do exclusivo comercial entre metrópole e colônia, o fim do que muitos livros falam do exclusivismo comercial, do exclusivismo econômico entre Portugal e entre Brasil. E isso, para muitos, foi o primeiro passo rumo à independência, foi o primeiro passo rumo à emancipação brasileira. Até porque, através do pacto colonial, nós tínhamos um total domínio, um total poder de Portugal em relação ao Brasil. A partir do momento que nós tivemos um rompimento disso, a partir do momento que Portugal abre os portos brasileiros a produtos de nações amigas,
principalmente da Inglaterra, nós temos quebrado o pacto colonial, quebrado o exclusivismo, o exclusivo comercial, certo? Então, é assinado esse Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas lá em Salvador. Mas nós tivemos também uma outra questão bem fundamental que acontece logo após a chegada, que nós tivemos a autorização das manufaturas se instalarem no Brasil. Nós tínhamos uma proibição de manufaturas no Brasil e a partir do momento em que nós tivemos a chegada do Dom João VI aqui no país, a chegada da família real no Brasil, aí sim nós temos esse alvará de liberação das manufaturas, esse alvará de permissão das manufaturas. Então aquela proibição ela cai por terra. Então já tivemos dois passos importantíssimos. Primeiro, agora pode manufatura. Segundo, nós temos a abertura dos portos às nações amigas. Bom, isso acontece e vão para o Rio de Janeiro. Só que pensa só, a população carioca na época era de cerca de 50 a 60 mil pessoas. Eu falei para vocês que nas embarcações nós tivemos cerca de 15 a 20 mil pessoas. Imagina o caos que isso é gerado na cidade. De repente, chega em poucos dias, praticamente que 50% da população que já existe naquele local. Onde essas pessoas iam morar? Onde essas pessoas iam ficar fixadas? Onde essas pessoas iam dormir? Onde essas pessoas iam tomar banho? Ah, professor, nos hotéis, no Copacabana Palace, nas pousadas. Não tem isso não, meu filho. A gente está falando de começo do século XIX, a gente está falando de uma colônia. Então surge nesse período uma grande iniciativa do Dom João VI, que é o quê? Meus súditos, meus funcionários, procurem as melhores casas. Coloque um aviso nessas casas de que os donos têm tantas horas para sair dessas casas, porque essas casas serão ocupadas pela minha corte, por todas as pessoas que chegaram junto comigo. Precisamos de lugar para ficar, escolheremos as melhores casas e nessas melhores casas as pessoas vão morar. É o que nós chamamos do ponha-se na rua, ou seja, vaza. Tá vendo essa sua casa? Ela é bonita, ela é legal, ela é confortável, certo? Agora eu vou usar. E se eu não vou usar, porque eu já escolhi a minha, eu tenho mais milhares de pessoas que vieram junto comigo para utilizar, milhares de pessoas que vieram junto comigo para morar. Então perceberam um problema? Perceberam o rolo que isso gera? E você deve estar pensando assim, ah, professor, mas eles tomaram as casas e pagaram uma indenização. Eles tomaram as casas e pagaram por isso. Pagaram nada. Nós estamos diante da vontade de um rei perante os seus súditos. E infelizmente, para as pessoas que perderam as suas casas, para as pessoas que perderam os seus domínios, foi isso que aconteceu. Simplesmente agora você não tem mais direito à sua casa, você não tem mais direito à sua propriedade. Só que é bizarro que muitos gostaram disso, tá? Muitos gostaram, inclusive ofereceram os seus imóveis. Quem tinha mais de uma casa, quem tinha mais de um imóvel, ofereceram os seus imóveis e falaram, olha, venha morar, nós estamos fornecendo as nossas casas com muito prazer, com muita vontade, porque eles imaginavam que a partir do momento em que nós tivéssemos o rei no Brasil, a situação ia mudar completamente. E a gente vai ver, sobretudo na próxima aula, que não é bem assim que acontece, certo? Bom, então nós temos os primeiros tratados, as pessoas já estão ambientadas, já estão nas suas casas, que na verdade não são suas casas, e é necessário que a gente estude outros tratados que aconteceram, principalmente no ano de 1810, esses dois no ano de 1810, correto? O primeiro é o tratado, então ambos são tratados. O primeiro é o Tratado de Comércio e Navegação. Tratado de Comércio e Navegação. Presta atenção no que eu vou falar agora. Esse Tratado de Comércio e Navegação, ele é como se fosse um complemento ao Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Basicamente, que esse Tratado de Comércio e Navegação fixa o percentual de taxas que as importações pagariam ao entrar no Brasil. E olha que bizarro. Pensa numa mercadoria portuguesa. Para essa mercadoria portuguesa entrar no Brasil, ela vai pagar, presta atenção no que eu vou falar agora,
ela vai pagar a portuguesa 16% do valor dela. Então, se ela custa R$100, para entrar no Brasil, ela paga de imposto R$16, porque é 16%, certo? A inglesa paga 15%. Agora é o momento que você pensa que eu errei na conta, né? Porque você deve pensar assim, professor, você está errado. Como assim? Portugal vai pagar mais taxas do que a Inglaterra? Exatamente. E os outros países, as outras nações amigas, quanto que pagariam? 24%. Então, em torno do valor do produto, Portugal paga 16%, Inglaterra paga 15% e os outros países pagam 24% de tributos, correto? Só que nós tivemos também um outro tratado, um tratado de aliança, olha que nome bonito, aliança e amizade. Perceberam como que os tratados são favoráveis à Inglaterra? Esse tratado de aliança e amizade fixava privilégios aos ingleses no Brasil. Primeiro privilégio, eles terão direito a foro privilegiado, a foro especial. Olha que legal. Segundo privilégio, se eles cometessem delitos, se eles cometessem crimes aqui no Brasil, eles serão julgados por juízes ingleses, conforme a lei inglesa, não conforme a lei portuguesa. E terceiro, nós íamos ter liberdade religiosa para os protestantes ingleses aqui no Brasil. Eles não tinham isso nem na Inglaterra. Na Inglaterra, eles eram perseguidos. Então, presta atenção às facilidades, os privilégios e os benefícios que nós temos em relação aos ingleses aqui no Brasil. Então, beleza. Chegou na viagem, escoltado, teve surto de piolho, faltava comida, faltava água, chegou no Brasil, fez os tratados todos, tomou a casa dos outros, começou a administração, mas chegou a hora de estruturar, porque agora o Rio de Janeiro, galera, se torna a sede do Império Português. Então, o que acontece a partir do momento em que pisam aqui no território, a partir do momento que a família real pisa aqui no Brasil? O que ocorre? O que acontece em relação a esse fenômeno? O que é criado aqui no Brasil para que eles pudessem administrar não só o Brasil, mas também manter a administração portuguesa e manter a administração de todo o Império Português? O que ocorre aqui? Nós temos uma série de instituições que serão criadas. E aqui agora eu já parto para o final dessa aula, porque nós começaremos dessa abordagem na aula que vem. Porque aqui nós estamos dentro do governo joanino de 1808 a 1821, e o Rio de Janeiro passa por uma reformulação. Nós precisávamos de uma série de estruturas para conseguir administrar todo o Império Português, para conseguir administrar as suas colônias, para conseguir ter um contato com a Europa, com Portugal, e para isso é criada uma série de instituições, uma série de lugares. Eu vou falar alguns desses, tá? E claro, na próxima aula a gente vai partir o nosso estudo do momento em que o Rio de Janeiro está estruturado e aí acontece toda uma série de peculiaridades em relação à administração joanina, tá? Mas vamos lá para vocês entenderem quais lugares são criados. É criado Conselho de Estado, Real Hospital Militar, Casa da Moeda, Banco do Brasil, Jardim Botânico, Imprensa Real, vou falar bastante sobre ela na próxima aula, Academia de Belas Artes, Teatro Real e Biblioteca Real. E nós temos também na Bahia a criação da primeira faculdade de Medicina, certo? Então vocês entenderam? Entenderam o contexto? Entenderam o que vai acontecendo com o Brasil? Então na próxima aula a gente continua, na próxima aula a gente especifica. Essa aula ela foi maior do que a habitual, porque vocês estão vendo na capa desse vídeo que é uma aula especial. É uma aula especial sobre história do Brasil. Vocês estão tendo uma aula muito completa, vocês estão tendo uma aula extremamente elaborada de graça. Então não seja ingrato. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o conhecimento. E além de tudo isso, temos uma vinheta maravilhosa. Então você vai curtir o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o conhecimento e leia a descrição. Porque na descrição nós temos uma série de informações importantes. Nós temos as nossas redes sociais, nós temos as nossas apostilas, nós temos os nossos simulados que nós vendemos, nós temos uma série de questões importantes. Claro, você não é obrigado a comprar nada, o mais importante você está tendo de graça, que é realmente o conteúdo, que são realmente as aulas, beleza? Grande abraço, até a próxima aula, estude e se cuide. E não esquece, curte, se inscreve
e compartilhe.